Boa tarde, minhas queridas. Então, como algumas ainda não me conhecem, eu sou da comunidade Canção Nova, já há 29 anos. Sou mãe da Maria Luísa, do Lucas e mais 4 bebês que estão no céu, porque ao longo do tempo eu fui perdendo uma após outra, que eu não digo perdendo, ganhando para a eternidade, né? E hoje eu fui convidada com muita alegria, muito amor no coração, para falar a respeito da oração. Quem é coordenadora aqui, levanta a mão. Coordenadora de grupo. Que bom. Para que a sua missão como coordenadora de grupo de mães, ela frutifique e permaneça, é preciso estar unido à árvore. A árvore que é Jesus. Nós somos seres de comunhão, sim ou não? Eu, você, cada um de nós fomos feitas para comunhão. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Eu não posso querer viver em comunhão com aquele ou aquela que é diferente de mim se eu não tiver comunhão com Deus. Porque o que vai acontecer? Se eu não estabelecer essa comunhão com Deus, esse diálogo com Deus diário, cotidiano, o que vai acontecer? Não vai acontecer a comunhão perfeita uns com os outros. Resumindo, eu preciso orar. Fala para sua irmã do lado. Nós precisamos. Só que essa oração que eu estou falando para você, não é essa que a gente faz para os nossos filhos, não. Essa oração que a gente faz pelos nossos filhos é a nossa missão de mãe, temos que fazer sempre. A oração de que eu falo é esse diálogo com Deus, diariamente, reservar um tempo especial. O Lúcio falou da palavra, eu vou reservar um tempo no meu dia, o melhor do meu tempo, não é quando eu estou acabada, não. Destruída, aí eu vou rezar. Mas o melhor do meu tempo para Deus, para estar diante dEle. E ali eu me coloco em oração. E aí, o que acontece? Diga comigo assim, maravilhas! Quando nós nos colocamos em oração diante de Deus, maravilhas acontecem fora de nós, mas principalmente dentro de nós. A oração pessoal, a oração onde eu me entrego ao Pai, como Jesus que subia ao monte para orar, para dizer para mim e para você, sem oração não há serviço que preste. Vamos falar bem rasgado para a gente entender. Sem oração não há serviço que preste. O nosso serviço vai ficando infecundo, infrutífero, ou seja, tempo perdido. Porque o que santifica o nosso serviço, o nosso trabalho, é essa comunhão com Deus. O que me faz coordenar um trabalho de Deus com eficácia é essa comunhão cotidiana. Eu tenho 29 anos de vida missionária, dentro de uma comunidade
de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de estado de vida diferente, onde nós trabalhamos juntos, convivemos juntos. O que seria do nosso trabalho se nós não orássemos? Perda de tempo. Quem diz isso? O Papa Bento XVI. Veja o que ele diz para nós. Ele fala na sua catequese, que eu recomendo a você, mãe, a catequese Primazia da Oração. Olha que lindo o título. Primazia. Qual é a prioridade na sua vida? O que tem primazia na nossa vida? Na minha vida eu posso dizer Deus. E, portanto, a oração precisa vir junto. Não é somente dizer com palavras, com sentimentos, Deus é o primeiro em minha vida, mas eu não abro um dia a palavra de Deus para rezar. Será que Ele é o primeiro mesmo? E Bento XVI nos diz: sem a oração cotidiana, vivida com fidelidade, o nosso fazer se esvazia, perde o sentido profundo, se reduz a um simples ativismo, que no final nos deixa insatisfeitos. Você se acaba de fazer, de promover lá na sua cidade, mas você não vê acontecer conversões verdadeiras, transformações verdadeiras. Pelo contrário, você começa a ver que você está ali, mas as coisas não estão acontecendo do jeito que Deus quer. E eu digo, falta justamente desta oração cotidiana. Quem está na frente de um rebanho precisa estar em comunhão com o pastor. Quem é o pastor? Eu não posso ter a pretensão de coordenar um grupo, especialmente de oração pelos filhos, que é uma batalha espiritual enorme, humana e espiritual, sem ter uma vida pessoal de oração. Eu não posso ter só a oração comunitária. Qual é a oração comunitária? A do grupo, mas também a Santa Missa, que é a maior oração, é o ponto alto da nossa oração. Essa não pode faltar mesmo. Santa Missa não pode faltar mesmo, porque ela é superior a qualquer oração que nós façamos, porque é Jesus Cristo orando ao Pai por nós na Santa Missa. Não posso ficar sem ela. Eu não posso deixar ela por último, porque na minha comunidade é muito chato. O padre não fala o que eu gosto. As músicas não são do jeito que eu gosto. A condução não é do jeito que eu gosto. Então, é muito chato missa lá na minha comunidade. Eu não gosto, eu não vou. Não. O centro da Santa Missa é Jesus. Fala para o seu irmão. É a Eucaristia. Não é o padre. Ele pode ser bom, pode não ser bom, pode ser desanimado, né? Não interessa. O centro é Jesus. Ele está lá, se dando, se doando a cada uma de nós. E ai de nós se não nos alimentarmos de Jesus. Eu sei que muitas estão impedidas, porque são de segunda união, ou porque não pode receber. Não estou falando disso. Existe a comunhão espiritual. Mesmo essa não é dispensada.
Ninguém é excluído da igreja por viver numa segunda união. Mas eu estou falando para aquelas agora que podem receber e não recebem. E não vão. E você, como coordenadora do seu grupo, precisa ser a primeira a chegar na fila da comunhão para recebê-lo e ensinar às mães o valor da presença eucarística de nosso Senhor. O Espírito Santo está me levando a falar de Eucaristia. Então eu vou obedecer, tá? Porque quem obedece não erra. Quem obedece fica na vontade de Deus. Então, uma coordenadora de grupo de mães precisa ter uma vida eucarística. Adorar Jesus na Eucaristia, recebê-lo na Eucaristia, mesmo que seja numa comunhão espiritual, e adorá-lo. Ali estabelecer com ele esse diálogo de intimidade, para que aos poucos ele vá transformando a gente também. Quem quer ser uma mãe melhor? Eu quero. Uma esposa melhor. Então fique perto, receba, se alimente daquele que pode verdadeiramente tornar o seu coração semelhante ao dele. Porque para ser uma mãe melhor e uma esposa melhor, é preciso pedir: Senhor, fazei o meu coração semelhante. Jesus, fazei o meu coração semelhante. Sem rezar isso é possível? Não. Porque ao invés de eu fazer o bem, eu vou querer fazer o que minha carne pede, que minha humanidade pede, minha humanidade ferida pelo pecado original. Todos nós somos feridos pelo pecado original. Todos nós trazemos cobras e lagartos dentro de nós. E que quando nós não rezamos, nós damos brechas para o inimigo agir na vida dos nossos filhos, no casamento, no grupo de oração, na equipe com quem você trabalha. Quem não rezar não vai aguentar. Fala para sua irmã. Quem não orar... Porque, como diz Bento XVI, quem não rezar vai se esvaziar. Vamos dizer isso? Quem não rezar vai se esvaziar. Não vai ter o que dar na evangelização. Porque o que as pessoas, as mães que vão ao grupo, elas querem Deus. Não é você. É Deus. Sim ou não? Sim. Quando nós vamos a um grupo rezar, nós estamos querendo Deus. Queremos Deus. E se quem está à frente não é orante, o Papa diz, vai se esvaziar e não vai fazer o que precisa fazer, do jeito que Deus quer que se faça. Bento XVI ainda nos fala, na sua catequese, sobre a oração, que cada passo da nossa vida, toda ação, também na igreja, deve ser feita diante de Deus e à luz da palavra. Vamos repetir comigo? Cada passo da nossa vida, toda ação, também na igreja, deve ser feita
diante de Deus, à luz da sua palavra. Vocês já ouviram sobre a palavra agora à tarde, né? Então, tudo que nós fazemos é com Ele, orando pessoalmente, por Ele e... Vamos repetir? Olhando para Ele. Mas o que vai manter o nosso olhar no foco, que é Deus, eu, você, cada um de nós, precisamos cultivar a nossa vida de oração. Cultivar. Como você cultiva o seu relacionamento matrimonial? Se você não cultivar, vai acabar. É ou não é? Então precisa cultivar. Muitas vezes arrancando de dentro de você atos de amor que você nem gostaria de ter, mas precisa ter, porque se você não fizer, o que vai acontecer? Vai acabar. A mesma coisa é a nossa relação com Deus. Se você não reza todos os dias, quando eu falo reza, não é o terço também, não é a oração que fazemos no nosso grupo, mas é o que eu dizia para você, o que Bento nos diz, é nos colocar diante dele como você é, do jeito que você é, com suas palavras, e à luz da palavra de Deus, falar com ele. Eu sei que muitos aqui fazem, mas talvez tenham outras que já tenham mais dificuldades. E uma das coisas que Deus me ensinou no princípio da minha caminhada, quando eu tinha dificuldade de oração pessoal, foi pedir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é de fato o nosso mestre de oração. É ele que nos ensina a orar. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a estar com Deus, muitas vezes sem nada dizer, mas estar com Deus. Orar é conviver com Deus, é viver numa convivência de amor. Muitos têm dificuldade de orar também, porque não se sente amado ainda por Deus. Não conhece o amor de Deus. Como eu vou falar com alguém que eu não conheço? Não experimentei o amor dele. Não sei. Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: Deus te ama. Eu sei que você sabe. Mas como é bom dizer de novo: Deus te ama. Quando a gente ama, a gente tem palavras de amor, né? Você é lindo, você é maravilhoso. Que homem bom do meu lado, meu marido. E quando a gente está diante de Deus, é a mesma coisa. Meu Deus, como tu és lindo. Como tu és maravilhoso. Como tu és bom. Como eu amo. Eu, pecadora, cheia de pecados. Meu Deus, toma meus pecados. Hoje eu fiz isso, aquilo outro, pensei assim, disse o que eu não devia, discuti. Meu Deus, perdoai. Eis-me aqui. Vamos dizer para ele: eis-me aqui. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te amar. Eu nasci para estar na tua presença. Eu não nasci para viver no consumismo. Eu não nasci para viver no ostracismo. Nem no pessimismo. Mas eu nasci para te amar. Eu nasci para te adorar. Tem uma coisa que atrapalha muito a nossa vida de oração.
as crenças que nós alimentamos em relação a Deus que não são reais, que a gente aprendeu na infância. E às vezes até já disseram para a gente assim: Deus não castiga não, Deus é bom, você sabe disso. Mas existe uma barreira no seu coração que toda vez que você vai rezar, você sente Deus distante. Por isso até que você tem sono, por isso até que você deixa a Bíblia de lado, por isso até que você desiste de cultivar uma vida de oração, por causa das crenças que você alimentou, falsas crenças que você alimentou a respeito de quem Deus é. E Jesus vem nos ensinar uma coisa: Deus é e Deus é Pai. Deus é e Deus é, portanto, não é um Deus castigador, bravo, apontando o dedo para mim, me acusando. Mas é um Deus que me ama e me acolhe. Abraça seu corpo assim. Deus me ama e me acolhe. E por isso eu rezo. E por isso eu o busco na oração. Por isso eu vou até Ele. Porque Ele me ama. E eu o amo. Ele me acolhe. Ele me abraça. Ele me entende. Sabe o que eu sou. Como eu sou. Por isso eu não tenho que ter medo. Deus me ama. É preciso romper com as imagens negativas que nós temos da palavra Pai. Porque isso também atrapalha a nossa intimidade com Deus, especialmente Deus Pai. Quem teve situações dolorosas vividas com o Pai, Jesus, nesta tarde, deseja curar o seu coração, para que você entenda que o Pai do céu é o melhor e o maior de todos os pais. É incomparavelmente bom. Ele não tem nada a ver com o Pai da terra, o nosso Pai biológico. Ele é infinitamente bom. Bom o tempo todo. Por isso eu peço ao Senhor que Ele cure os nossos corações. Que Ele venha curar de toda experiência dolorosa que muitas vezes transferimos para Deus e que vai gerando em nós barreiras emocionais, espirituais, que até trava, nós ficamos sem assunto. É como se nós não o conhecêssemos. E nós pedimos: Senhor, cura-me. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, cura-me para eu amar o Pai. Cura, Senhor, para eu amar a Deus e me colocar livremente na sua presença. Por isso hoje eu perdoo o meu Pai da terra de todas as experiências dolorosas, palavras e atitudes que eu vi, que eu vivenciei, que eu guardei e não perdoei. Eu perdoo agora e rompo com toda a imagem negativa que eu fiz de Deus por conta do que eu vivi na minha história. Deus é bom. O Pai é bom. O
Pai me ama. O Pai nos ama. Por isso estou aqui, Senhor. Porque o Pai me ama. Eu estou aqui. Lendo mais um pouquinho da catequese de Bento XVI, ele vem nos trazer uma coisa muito interessante sobre a vida de oração. Ele diz o seguinte: se os pulmões da oração e da palavra de Deus não alimentam a respiração da nossa vida espiritual, sofremos o risco de nos sufocarmos em meio às 1000 coisas de todos os dias. A oração é a respiração da alma e da vida. Vamos dizer isso? E não é uma oração qualquer, porque todas as religiões têm as suas orações. A oração que somos chamadas a viver é a oração cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Por isso que não é recomendado para nós orações e meditações que nos tiram do centro que é Cristo. Que ao invés de nós mergulharmos na pessoa do Cristo, nós vamos mergulhando no eu, sempre eu. Então a oração que somos chamadas a viver é a oração Cristo. Por isso que não é recomendado para nós filosofias orientais, meditações transcendentais. Por quê? Porque para nós cristãos, a oração precisa nos colocar no centro que é Deus. Eu não sou o centro. Deus. Para nós cristãos. E se nós somos cristãos de verdade, o Senhor vai nos dar o discernimento. Nós não precisamos de nada para crescer na fé, senão Jesus Cristo, na sua palavra e nos sacramentos. Nada mais. Então ele diz que são 2 os pulmões da nossa vida espiritual. Quais são? Oração e a palavra de Deus. Os pulmões da oração e nós, cristãos, não podemos viver sem esses 2 pulmões. Especialmente você que está em missão. Eu não concebo uma mãe missionária ou um missionário que não reza. Ou que reza um pouquinho. Bento XVI diz que o tamanho da sua missão exige que você esteja diante de Deus até mais tempo do que quem não está vivendo uma missão evangelizadora. Porque na oração pessoal, o Senhor nos enche do seu Espírito Santo. Na oração pessoal, o Senhor trabalha na nossa humanidade ferida, machucada pelo pecado original. Quando nós temos oração pessoal, vida pessoal com Deus, nós produzimos os frutos disso. Paciência, bondade, benignidade, humildade, obediência. Quem não tem vida de oração não obedece. Você sabe que a pessoa reza quando ela obedece. Quando ela não obedece, porque ela não reza.
Porque uma das primeiras lições que Deus nos ensina é obedecer. Quando estamos no terreno da obediência, o demônio jamais entrará. Quando estamos no terreno da desobediência, eu ensino isso aos meus filhos. Lucas, quando você obedece sua mãe, seu pai, você entra no terreno de Deus e a proteção divina está sobre você. Quando você resolve desobedecer e não fazer o que o seu pai e sua mãe estão pedindo, você entra no terreno do inimigo e fica exposto a toda espécie de mal. Então obedeça, meu filho. E Deus está falando para nós também. Obedeça, minha filha, para que você não se exponha ao mal. O maligno é como um leão que fica procurando a quem devorar. E os desobedientes a Deus é o prato predileto do inimigo. São as presas fáceis. Quando nós desobedecemos. Porque como foi que entrou o pecado no mundo? Adão e Eva romperam com essa comunhão com Deus, vivendo na autossuficiência. E a partir do momento em que eles romperam, o que aconteceu? Saíram do paraíso. Por que a gente sofre hoje tanta coisa? Nós temos a misericórdia divina, o Senhor nos salvou, mas nós estamos num vale de lágrimas, é ou não é? Enquanto nós estivermos como diz São Paulo, nessa carne corruptível, vamos passar por muitas tribulações. E daí, qual é a arma, o meio que Deus nos dá para nos mantermos de pé e as nossas famílias de pé? A vida de oração. Os dois pulmões funcionando, oração e... Tem gente que reza e não conhece os evangelhos. Tem muita gente que ora e não conhece ainda os salmos. Não estou dizendo que a gente tem que saber de tudo, porque a Bíblia era grande, né? Mas precisamos conhecer. Dar passos para conhecer. E quanto mais nós conhecermos, melhores mães seremos. Quanto mais orantes, melhores mães seremos. Quanto mais nos colocarmos diante de Deus na oração, meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo, meu Deus, bendito seja o teu nome. E tomar um texto bíblico e orar com o texto bíblico e orar com a vida, ao ritmo da vida. Quantas situações que você vive que podem lhe empurrar para o momento de oração. Eu vivo isso, você vive isso? O orar no ritmo da vida, mãe tem que rezar o ritmo da vida também. Situações que acontecem que lhe empurram para orar, não para se desesperar. E a vida de oração, ela nos concede essas graças especiais. Da gente olhar a vida, olhar as pessoas, de um jeito que Deus olha. Só a oração cotidiana, como diz o Bento, diária, vai fazer você olhar seu filho, seu marido, sua casa com os olhos de Deus. Vai fazer você olhar para o seu grupo, para a sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, com os olhos de Deus. Agora, se você não reza, tenho pena de quem tem que trabalhar com você. Desculpa. Mas é
Um puxão de orelha com amor, tá? Padre Jonas diz que quem não reza, meu pai é fundador, nosso pai é fundador, diz que quem não reza vai se tornando uma pessoa muito chata para si e para a família. Quem não ora vai se tornando chata para os filhos, para o marido. Vai se tornando chata para o grupo de oração. Por quê? Uma vida de intimidade com Deus nos enche de um amor sobrenatural, que faz com que eu ame o diferente, não fique me degladiando, competindo, discutindo, enciumando, invejando, criticando, falando mal, condenando. A vida de oração faz com que a gente fique no nosso lugar e Deus no dele. Eu estava partilhando ali com a Vânia ontem à noite, ela me perguntando: como você se sente quando você vê que tem que animar uma multidão de gente? Eu disse a ela: só a alegria de ver o povo voltando para Deus, mais nada. Terminou, eu viro a página, começo de novo, um outro dia, um outro momento. Na Canção Nova nós não fazemos televisão, mas a televisão é um meio para a gente anunciar a palavra de Deus. Ontem eu dizia, nós não fomos ungidos, preparados para fazer sucesso, para estar numa TV para fazer sucesso. Nós fomos ungidos e preparados para levar o anúncio da palavra às pessoas. Levar você a uma experiência pessoal com Deus. É isso que me alegra. Eu não sinto nada além disso. Quando eu vejo vocês aqui, eu sinto alegria de ver que existem muitas mães se voltando para Deus por causa dos seus filhos, mas também por causa da sua conversão pessoal. Porque o movimento também proporciona uma conversão pessoal de cada um de nós, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, das nossas antipatias, das nossas... A oração pessoal nos ensina, quando verdadeiramente rezamos, a viver com as diferenças sem julgar, a nos entendermos, apesar de linguagens diferentes, porque cada uma aqui é diferente, cada uma aqui é de uma região. Eu sou baiana, de Salvador. Eu tenho meu jeito baiano de ser. Olha lá, Lúcia Lira. Eu tenho um jeito baiano, talvez você me julgue por causa do meu jeito baiano de ser. Ah, ela podia ser mais assim, podia ser mais assado. Mas eu sou baiana, é o meu jeito. Tem pessoas que esperam, porque me vê na TV, que eu chegue no ambiente e faça acontecer. Não, minha gente. Se eu fizer isso, eu não entendi nada da minha missão. Então, a vida de oração vai trabalhando as nossas vaidades. Vai trabalhando o nosso desejo de poder, de manipular, de controlar os filhos, o marido, uns aos outros. Vai nos pondo dentro daquilo que é a vontade de Deus. Quem ora, cresce no Senhor. Quem tem uma vida de oração constante, consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. As atitudes que são de Deus e as atitudes que não são de Deus. Aquilo que faz parte da nossa vida com Deus e aquilo que não faz parte. A própria busca dessa intimidade vai nos dando desconfiômetro. Desconfiômetro. Isso não combina
com o meu jeito, isso não combina com os meus valores, isso não combina com os valores que eu aprendi de Cristo. Mas se você não reza, como diz, é como um cego a tatear no escuro. A oração nos traz a luz do Espírito para os nossos passos. Quando você está desorientada, perturbada, angustiada, experimente então parar, não patinar nesses sentimentos, mas se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, ilumina-me. Senhor, orienta-me. Senhor, toca-me. Senhor, mostra-me o caminho. Na doença de minha mãe, ela está com um câncer grave nos ossos e no fígado, com metástase. Eu posso dizer para você que eu estou sofrendo demais. Demais. Mas uma coisa eu não perdi: a paz. E de onde vem essa paz? Vem, não é uma coisa, não é um sentimento, a paz é uma pessoa. Então eu posso dizer que nesta doença da minha mãe eu cresci muito mais na confiança em nosso Senhor, a ponto de dizer para Ele: olha, faça-se a sua vontade. Estamos sofrendo? Sim, mas não perdemos a paz. Diga para o seu irmão: passe pelo sofrimento, mas não perca a paz. O sofrimento vivido em Deus é redentor. O sofrimento vivido na oração nos ajuda a crescer na fé. Vamos ficar de pé agora, vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo nos dê esta graça. Não, vamos orar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso, a partir de hoje, ser constante na oração, de respirar com os 2 pulmões, oração e palavra de Deus. Dá-me a graça, Senhor, de uma oração cotidiana. Tira toda a inconstância. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito de oração, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, como o Senhor tinha com o Pai. Senhor, eu passo por muitas coisas, muitas cruzes, tribulações, sofrimentos, mas uma coisa eu não quero perder. Diante de tudo que eu vivo, a paz, a sua paz. Dai-nos a paz, Senhor. Diante do sofrimento que vivo, dai-me a paz. Diante da missão que me foi confiada, que eu tenha paz para dar aos irmãos também. Senhor, restaura a comunhão contigo. Vem, Senhor Jesus, retirar todo o esfriamento da minha alma. Vem aquecer com o fogo do teu Espírito.
Vinde, Espírito Santo.